Irmãos, Josué capítulo 5, verso 13 até o verso 15, eu quero falar um pouco sobre Josué e falar um pouco sobre esse texto aqui que nós vamos ler. Não vou me aprofundar, porque as horas já estão bastante avançadas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar através da sua palavra. Amém, irmãos? Diz assim o texto: o anjo aparece a Josué. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não mais venho agora como príncipe do exército do Senhor. E então Josué se prostrou-se sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? E então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, aqui já é também uma tipologia de Cristo, né? Ou o próprio Cristo, né? Aqui, uma teofonia, né? É Cristo encarnado, que ele se parece. Porque anjo, irmão, nunca na Bíblia você vai encontrar um anjo, né, que aceita adoração. E se o anjo na Bíblia aceita adoração, é o próprio Senhor Jesus que se apresenta ali. Então aqui foi o Senhor Jesus que se apresentou a ele, porque aceita adoração. Interessante, irmãos, é a vida de Josué, né? A vida de Josué é uma vida de muitas lutas, de muitas batalhas e de muitos desertos, né? Josué estava lá no início, né, da caminhada do povo de Israel. Quando eles foram espiar a terra prometida, Josué estava lá. Josué estava no Egito. Josué estava também na travessia do Mar Vermelho. Josué estava lá quando foi espiar a terra. Foram 12. Josué e Caleb estavam lá também para espiar a terra. E eles passaram 40 dias espiando a terra prometida. Mas quando voltaram, 10 voltaram dizendo: não podemos entrar nessa terra, porque lá tem gigantes que consomem, né, as pessoas. A terra é muito boa, mana, leite e mel, a terra tem cachos de uvas enormes, tem muita coisa boa lá, mas, porém, tem gigante. Mas, irmãos, o interessante, eu abro aqui um parênteses e quero já entrar na mensagem. O interessante, irmãos, que Deus nunca prometeu que seria fácil. Nós que achamos que a vida em Cristo é fácil, mas ele nunca prometeu facilidade. Ele sempre prometeu lutas, perseguições. O próprio Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, meu irmão, minha irmã, não fique aí pensando que você aceitou Jesus para você viver no mar de rosa, porque você não aceitou Jesus para viver no mar de rosa. Você aceitou Jesus para ser um vencedor, mas você vai ser vencedor durante toda a trajetória da sua vida. Entre lutas e batalhas, você vai vencer, mas você vai passar por lutas e batalhas. Então, Josué estava lá. Ele estava vivendo aquele momento quando Deus manda os espias, os 12 espias, um representante de cada tribo, e eles foram lá espiar, e 10 voltaram dizendo: não podemos entrar. E Josué e Caleb, eles foram valorosos, eles foram terríveis, foram tremendos, e dizendo: nós podemos entrar sim, vamos, possuamos a terra. Irmãos, Deus está falando para você: vamos e possuamos a terra, independente se tem gigante ou não, independente que se tem luta ou não, mas possua a terra que Deus jurou a você te entregar nas tuas mãos. Entre por essa terra que Deus mandou. E aí o povo, né, ouviu os 10, nem sempre Deus está com a maioria, ou quase nunca, né? Deus está com a maioria, mas Deus estava com Josué e Caleb e com Moisés. E aí o povo se foi inflamado por aqueles 10, e o povo resolveu não entrar, e aí foi terrível, porque Deus então ficou muito chateado, porque era a ordem do Senhor tomar a terra, e eles não quiseram. Então Deus falou: para cada um dia que vocês espiar a terra, vocês vão ter um ano de deserto. E todos de 20 anos para cima
serão corpos mortos no deserto. Não entrarão. Irmãos, nós precisamos ver o time, o tempo de Deus. Nós precisamos estar atentos ao tempo de Deus. E muitas das vezes nós estamos desatentos ao tempo de Deus. E quando Deus te der uma ordem, vai, então você vai. Quando Deus mandar entrar, você entra pela terra que Deus te jurou. Porque pode ser que passe o tempo e você não possa entrar mais. E aí depois daquele momento, né, que Deus desaprovou, eles tentaram entrar e Deus falou, todos que tentarem vão morrer, porque eu não estou nesse negócio. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos ao tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai vir na sua vida, e você precisa entender o tempo de Deus, você precisa treinar o teu espírito, para que você possa entender quando Deus mandar você fazer algo e você fazer. Pastor, mas como que eu treino o meu espírito? Você vai treinar o teu espírito através de uma vida de oração, você vai treinar o teu espírito através de uma vida devocional com Deus, através de leitura da palavra, através da oração. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas que venham acontecer e nós não pagamos o preço de oração. Irmãos, o preço foi pago para a salvação, mas o preço para a vitória você tem que pagar. Nós achamos que nós não temos que pagar preço nenhum. Temos que pagar preço sim, irmãos. Não para a salvação, porque a salvação Deus já pagou, Jesus já pagou o preço. Mas para você receber vitória, você precisa pagar o preço do teu devocional, de oração e de leitura da palavra. Tira momentos para você de 10 a 15, 20 minutos de devocional com Deus, de leitura da palavra e de oração. Tira um tempo todos os dias para você fazer o teu devocional, e você vai ver que Deus vai começar a falar com você. Você precisa entrar no portal que Deus abre e entrar naquela terra que Deus te prometeu. Deus vai abrir o portal e você vai entrar, mas você precisa saber o tempo que Deus vai abrir esse portal. Você precisa estar treinando o teu espírito para que você possa entender o tempo de Deus para a sua vida, e a forma de você treinar o teu espírito é através da oração, do jejum, da consagração e da leitura da palavra de Deus. E aí Moisés morre. Eles passam o deserto aquele tempo todo, e ali Moisés não entra na terra prometida, porque irmãos, é muito interessante, Moisés feriu a rocha, quando era só para falar, ele tocou na rocha. A rocha representa Cristo, e ele feriu a rocha. Mesmo ele ferindo a rocha, a água saiu. Nem todos que estão fazendo sinais, prodígios e maravilha estão na direção de Deus, porque Moisés tocou na rocha quando Deus mandou só falar, e a água saiu, mas não quer dizer, irmãos, que você está na direção de Deus. Mesmo Deus fazendo milagres na sua vida, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ter uma vida de devocional com Deus. Se Deus está fazendo milagre na tua vida, não fique contentinho não, meu irmão. Vai para os pés do Senhor e paga o preço na oração, no jejum, porque Deus quer trabalhar na sua vida poderosamente. Então Moisés não entra na terra prometida, mas Josué, ele passa, né, aquele momento de crise lá em Josué capítulo 1, ele vai passar um momento de crise muito forte, né, por causa da morte de Moisés. Então, ele precisa ser animado por Deus. Deus precisa se apresentar e falar com ele, né, para que ele tivesse bom ânimo, porque ele ia passar por aquela situação e ele ia vencer. Irmãos, muitos de nós, irmãos, sentimos o nosso emocional abalado por situações que vêm de perca, de morte, de rejeição. São situações que vêm na nossa vida, diversas situações que vêm, e aí nós ficamos decepcionados. Mas você não pode se decepcionar com Deus, e você não pode se decepcionar com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa estar realmente crendo na promessa do Senhor, porque tem uma promessa de Deus para você. Quantos creem na promessa de Deus? Diga amém. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu creio nas promessas do Senhor. E as promessas do Senhor estão de pé na sua vida. Fala para o seu irmão, as promessas do Senhor estão de pé na sua vida. Ismael, a promessa do Senhor está de pé na sua vida. Mano, as promessas. Quem prometeu é fiel para cumprir a promessa.
Aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. E ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Ainda que alguma coisa aconteceu muito ruim, ainda que houve uma derrota muito forte, aparente, como aconteceu com Josué. Josué estava muito abatido, porque ele diz, Moisés está morto. Mas Deus não está com quem está morto, Deus está com quem está vivo. Sacode teu irmão, você está vivo? Você está vivo? Se você está vivo, Deus é contigo. Se você está vivo, Deus está contigo nesse negócio, meu irmão. Então, se levanta e põe-se de pé. Não, fica de pé não, tá? Mas põe-se de pé, porque Deus quer falar contigo. Deus não fala com ninguém dormindo, ninguém parado. Deus quer falar contigo, meu irmão. Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo com você nesse negócio. Então, irmão, Deus vai lá para animar a Josué. Para Josué se levantar daquela situação. Irmãos, cuidado, irmãos, com os sentimentos. Porque quando você deixa o sentimento entrar dentro de você, mágoa, ódio, rancor, falta de perdão, rejeição, cuidado com o espírito de rejeição. É um espírito, irmão, que entra na vida das pessoas e as pessoas ficam se sentindo como coitado. Você não é coitado. Ei, você não é coitado. Você não é coitado, você não pode ter esse pensamento na sua vida. Repreenda agora. Você quer colocar a culpa dos teus problemas nos outros. O problema não é o outro, o problema é você. Ah, mas é o governo, mas é porque eu sou negro, porque eu sou branco, porque eu estudei pouco, porque eu estudei muito, porque eu sou manco. Irmãos, são tantas desculpas. Ah, o meu pai, a minha mãe, meu tio, minha esposa, meu esposo. Nós estamos com tanta desculpa na nossa vida que nós não conseguimos caminhar. Então, irmãos, o único culpado da situação que você está vivendo é você mesmo. Não é o teu irmão que é culpado, não é o teu pai, não é a tua esposa, não é o teu esposo. Ah, mas ele fez isso comigo. Não interessa o que ele fez. O interessa o que você vai fazer com o que ele fez com você. Quantos podem dizer amém? Diga amém. Não importa o que ele, o que ela, o que quem seja fez, teu patrão, seja lá quem for, teu vizinho, teu parente, teu amigo, não importa o que ele fez com você. Pastor, mas porque o senhor não sabe o que ele fez, porque o senhor não sabe o que ela fez. Irmãos, eu não posso fazer nada por você, eu só posso falar para você que você tem que se preocupar com você. Que você tem que se preocupar não com o que o outro fez, mas com o que você vai fazer com o que o outro fez. Então, o que você tem que fazer? Você precisa se posicionar. Você precisa ser firme nas tuas atitudes. Você precisa tomar a rédea da tua vida novamente. Você não pode viver em prol do que o outro fez, mas você tem que viver em prol do que você tem feito a partir de agora. Então, viva o novo de Deus. É isso que Deus está falando com Josué, para ele se animar, para ele se posicionar, para ele crer que Deus era com ele. E aí no versículo 9, é um versículo que eu gosto muito, né? Não te mandei eu, esforça-te. E interessante, irmão, que nesse capítulo, Deus vai falar muitas das vezes para Josué, esforça-te, 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 tem bom ânimo, 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 porque você vai fazer o povo passar do outro lado do Jordão. Eu quero dizer para você, presta atenção aqui na mensagem, ei, aí, aqui comigo aqui. Terra, ô glória, dá glória a Deus. Dá glória a Deus aí, crente. Aleluia. Deus quer falar, irmão. Deus quer falar. Deus quer falar. Irmãos, você precisa entender, irmãos, que você precisa se esforçar. Não dá o rumo da tua vida a outro. Se esforça, tem bom ânimo. Porque você vai fazer muita gente entrar na terra prometida. Você vai levar as pessoas a passar o Jordão. Você precisa levar as pessoas a passar o Jordão. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque as nossas decisões as nossas decisões vai muitas das vezes entrar na vida da nossa família, da nossa casa, do nosso filho, da nossa filha. As nossas decisões
vai fazer coisas terríveis acontecer ou coisas boas acontecer na vida dos nossos. Mas nós, muitas das vezes, estamos preocupados com o nosso umbigo. Nós estamos preocupados só com a gente. Nós não estamos preocupados com o outro. Nós não estamos preocupados com o filho, com a filha, com a esposa, com o esposo. Nós estamos preocupados com a gente mesmo. Né? Eu fui ferido lá na igreja, vou sair daquela igreja. Você vai sair, vai prejudicar a tua família. Atitudes que você vai tomar que vai destruir a tua casa, vai destruir a tua família. Então, irmãos, eu sempre digo, irmão, sabe qual às vezes o problema? É com quem a gente anda. Pessoas que nos aconselham errado. Pessoas que dão conselho errado, conselhos que não é certo. E aí traz destruição na tua casa. Então aprenda a receber conselho de Deus. E quando receber conselho, aprenda quem vai te aconselhar. Não é qualquer um que vai te dar conselho. É só pessoas que Deus separou para ser o teu conselheiro. Pessoas que Deus levanta e, irmão, não é aquela pessoa que vai massagear o teu ego. Tem gente que gosta de ser massageado, gosta, coitadinho, irmão, isso aí não dá certo, irmão. É melhor você ouvir a verdade e não morrer do que a pessoa ficar massageando teu ego e você ir para o inferno. Ou você ficar prejudicado. Então, meu irmão, cuidado com os sentimentos, com as coisas que vêm para te destruir. Cuidado para que você não seja destruído. Então, Josué, ele toma a decisão, né? Então, se levanta daquele estado e Deus, ele lá no capítulo 3, no verso 7, o Senhor diz assim: e o Senhor disse a Josué: este dia comemorarei engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Vai vir um momento da exaltação. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados. Você está passando pelo vale da humilhação, né? Teu esposo está te humilhando, tua mãe está te humilhando, teu marido está te humilhando, né? Pessoas da tua casa estão te humilhando, mas o momento da exaltação quem dá é Deus. Você não pode querer exaltação se não for de Deus. Você não pode querer nada que não seja de Deus, irmãos, porque alguém vai fazer por você, vai te lançar em rosto, mas o que Deus faz, ninguém lança em rosto. Ei, presta atenção. O que Deus faz, ele não lança em rosto, mas o homem vai lançar em rosto. Então, meu irmão, não queira nada dos homens, queira de Deus. Agora, se Deus usar alguém, é Deus que está usando, porque Deus pode usar até o diabo. Ele é Deus e ele faz o que ele quer. Amém ou não amém? Ele é Senhor. Então Deus falou, chegou o momento da exaltação, chegou o momento de eu mostrar para todos que eu sou contigo, Josué. E aí, irmãos, vamos então para o que nós estamos propondo falar no final dessa mensagem. Porque é toda a mensagem, mas esse final. Quando Josué estava perto de uma batalha, perto de uma guerra ferrenha. Mas tinha um problema com Josué. Tinha um problema. Quando o guerreiro, né, apareceu diante dele com uma espada nua, ele perguntou, olha a pergunta que ele faz. Que interessante, a pergunta que Josué faz. O homem, né, tinha na sua mão uma espada nua. E chegou a Josué, ele disse, chegou-se Josué a ele disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Olha, irmão, olha que pergunta. Olha a pergunta que ele faz. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele não sabia quem estava com ele. Esse é o grande problema. Nós não sabemos, muitas das vezes, quem está do nosso lado. Nós precisamos ter discernimento, precisamos ter o espírito de discernimento. Sabe por quê, irmão? Você não pode ter do teu lado uma pessoa que não está com você. Você não pode ter alguém do teu lado que está se opondo a você o tempo todo. Então, irmão, você tem que tomar cuidado com quem está do teu lado. Você precisa pedir que Deus abra os teus olhos para você possa ver quem está com você e quem não está. Você não pode estar como Josué aqui, desprovido de discernimento. Quem és tu? É dos nossos ou dos nossos inimigos? Irmão, fosse hoje, né? Como é que ia ser?
Hein? Ele ia morrer, né? A espada ia entrar nele. Mas aí, irmãos, era bom, né? O negócio era bom, era o próprio Senhor que se apresenta a ele ali. E o Senhor começa a palestrar com ele, né? És tu dos nossos inimigos. E disse ele, não, mas eu venho agora, né? Quer dizer, eu não sou do teu exército, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. E aí começa a conversar com ele, né? E então Josué se prostrou-se. Então, irmãos, na batalha tem uma coisa que nós precisamos ter, discernimento. A segunda coisa que nós precisamos ter na batalha é adoração. Pode pegar aí, tocar um instrumento aí. Deus habita no meio dos louvores. Precisa ter adoração no meio da batalha. Às vezes nós estamos dentro da batalha, mas não tem adoração. Não tem, irmão, só tem murmuração. Deus quer tirar da tua vida o espírito de murmuração e entrar em você o óleo da alegria de Deus. Você voltar a adorar, você voltar a bendizer o nome do Senhor. Irmão, quando o povo de Israel estava no Egito, a Bíblia diz que mandaram que eles cantassem os salmos, que eles cantassem, que eles adorassem, como eles adoravam lá no meio do povo dele. E eles falaram, não podemos adorar. Porque nós estamos cativos, porque nós estamos presos. Mas você não está preso. Você não está cativo. Porque a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está livre aqui, diga amém. As cadeias caíram, as prisões caíram. Jesus morreu na cruz do Calvário e disse, está consumado. Jesus morreu, derramou seu sangue para que nós fôssemos livres. Então seja livre hoje em nome de Jesus, de toda prisão, de toda amarra, de toda tristeza, de toda angústia, de toda rejeição. Se você se sente rejeitado, hoje em nome de Jesus, está caindo por terra esse espírito de rejeição, esse espírito de amargura, de tristeza. Você não é rejeitado, você é um lavado e remido pelo sangue de Jesus. Alguém morreu na cruz do Calvário por você, ele derramou seu sangue, ele te libertou, você está livre em nome de Jesus. Você é livre. Ah, mas meu pai me rejeitou, ah, minha mãe morreu, meu tio morreu, mas você agora está livre. O Espírito de Deus está sobre você e te ungiu, e te consagrou, e te fez vencedor. Jesus não está morto, ele está vivo. O Espírito de Deus é sobre você. Ah, mas irmão, não tem mais não. Ou você crê na promessa ou não crê. Ou você crê na palavra ou você não crê. Mas não está dando certo sim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você precisa voltar a adorar. Irmãos, uma vez eu subi um monte. Eu estava com angústia na minha alma muito grande. Parecia que eu ia morrer. De tanta angústia, David. Parecia que eu ia morrer. Eu subi um monte. E lá Deus usou uma profeta e disse, por que tu deixa essa tristeza no teu coração? Por que tu deixa essa tristeza na tua alma? Deus está mandando perguntar a pessoas aqui, por que você tem deixado tristeza entrar no teu coração? Por que você tem deixado essa angústia na tua alma? E eu disse, peraí, sou eu? Se sou eu, então eu não quero mais. Eu não quero mais a tristeza na minha alma. Eu não vou deixar Satanás implantar tristeza no meu coração. E eu comecei a citar a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu comecei a citar a palavra. Eu comecei a declarar a palavra de Deus. E eu comecei, tudo posso, Deus é comigo, com Ele eu salto muralhas, com Ele eu sou mais do que vencedor. Eu não vou deixar essa tristeza me dominar, eu não vou deixar esse sentimento mesquinho e ficar na minha alma,
Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho o Paracleto divino, eu tenho o Espírito da verdade, eu tenho o Consolador, eu tenho aquele que está na minha vida, e eu tudo posso em Cristo. Então eu não vou deixar esse mal entrar na minha vida, eu não vou deixar esse mal destruir a minha vida espiritual, destruir meu casamento, destruir a minha vida. Sabe o que a tristeza mata? Você sabia disso? Tem pessoas que morrem por causa da tristeza. Cuidado com os sentimentos. Sentimentos que vêm e vai destruindo a vida das pessoas. Mas Deus está aqui hoje para te libertar. O Espírito Santo está aqui para te libertar. E aí então ele adora. Volte a adorar, volte a bendizer o nome do Senhor. Deixe o óleo da alegria vir sobre a sua vida. Você não é cativo. Você não está mais no Egito. O Espírito Santo te libertou. Quantos aqui são libertos pelo poder do sangue de Jesus? Diga glória a Deus. Você não está, irmão, lá no Egito nós não podíamos cantar, mas aqui nós somos livres, nós podemos adorar. Paulo diz, mesmo estando preso eu sou livre. Oh, aleluia. Mesmo eu estando em prisões, mas eu estou livre porque Jesus me libertou. E para nós encerrarmos essa mensagem, o príncipe, aí ele faz uma pergunta: que diz, meu senhor, ao seu servo? Irmão, perguntas que nós temos que fazer para Deus. O que tu queres de mim, Senhor? Qual é o propósito disso tudo? Fala comigo, Senhor. Deus vai falar com você. E então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalce, irmão, em meio à batalha, ainda tem terra santa. No lugar da guerra é um lugar santo. Sabe por que é um lugar santo no meio da guerra? Porque Deus está te forjando para coisas maiores. Labanda serve andarai. Deus está te forjando para você entrar na terra prometida. Então o lugar de batalha é uma terra santa. O lugar de batalha é lugar santo. Não tenha o lugar de batalha, Carol, como um lugar de destruição. Não tenha o lugar de batalha como um lugar de morte, mas tenha o lugar de batalha como uma terra santa. Tira sapato dos teus pés, tira a sandália dos teus pés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. É lugar de guerra, é lugar de batalha. Você não pode ir para a guerra como derrotado. Você tem que ir para a guerra como vencedor. Você tem que ir para a guerra dizendo: Deus é comigo. Deus está neste lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Este não é outro lugar senão o lugar de adoração. Este não é outro lugar senão o lugar que eu vou vencer a batalha. Eu vou vencer a guerra. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu não sou dos derrotados, eu não sou dos covardes, eu não sou dos frouxos, eu não sou dos medrosos, mas eu sou dos 300. Quantos aqui é dos 300? Ori calabassubiandaramanaios. Ori canchomanaios. O lugar da guerra é terra santa. Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é lugar santo. É lugar que você vai vencer. Charabanda canchomanaios. Você vai vencer. Deus manda você entrar na batalha já como vencedor. Levanta a tua cabeça. A terra é santa. Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Essa batalha não é para te matar, mas é para te fazer mais do que vencedor. Irmãos, Deus não está preocupado com a guerra, não. Deus está preocupado, sabe o quê? Com o que é que a guerra vai fazer. O que Deus vai provocar através da guerra em você. É o resultado na tua vida. É o resultado do que vai acontecer depois dessa batalha. Como que você sai
depois da guerra? Como derrotado ou como vencedor? Como você vai sair dessa batalha? Eu decido sair como vencedor. E você? Eu tenho uma palavra de Deus para você, para finalizar. Se demonstrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas se você entrar com ousadia, com garra, irmãos, se você estiver até na rua, presta atenção nisso, se você estiver na rua e vir um camarada para te assaltar e você fizer uma cara bem feia para ele, mostrar que você não é fraco, está arriscado ele correr. Você imagina o mundo espiritual, irmão, se você fraco, frouxo, covarde, não vai vencer batalha nenhuma. Mas se você está cheio de Deus, pode vir. Satanás, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você está quente, eu estou fervendo, estou cheio do Espírito Santo. Pode vir, Satanás. Você está até meio cambaleado, mas pode vir, eu vou te enfrentar. Eu não vou me dar por derrotado. Eu não vou me dar por vencido. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. E com Ele eu solto muralhas. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Por todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Fique de pé, só os vencedores, põe-se de pé. Só os vencedores, põe-se de pé, põe-se de pé, porque Deus está falando contigo hoje. Você não é fraco não, você é vencedor. Você não é covarde não, você é vencedor. O Senhor mandou te dar essa palavra.